Olá pessoal, hoje nós iremos resolver mais 5 exercícios da prova da UBMEP, tá? Lembrando que essa prova é a prova de 2019 e é de nível 1. Então vamos lá. Aqui o primeiro exercício fala o seguinte: qual das expressões abaixo tem valor diferente de 15 sobre 4? E aqui nós temos as alternativas. Então você vai ter que resolver todas elas para detectar qual o valor que dá diferente de 15 sobre 4. Ok? Se você tem facilidade com fração e você dar uma olhada nessas alternativas, você já vai chegar no resultado correto. Ok? Mas aqui eu vou fazer um por um para que, se você se deparar com algum exercício, né, de multiplicação ou adição de frações, você possa resolver sem problema algum, ok? Então vamos aqui resolver a letra A. A letra A fala o seguinte: eu tenho um número, no caso aqui um número natural, 15 vezes uma fração, 1 sobre 4. Então como que eu tenho que fazer aqui? É o seguinte: quando você não verificar nada no número, né, não tem nada embaixo, você pode colocar o número 1, tá? Para facilitar a sua interpretação. Na multiplicação de fração, você vai multiplicar o de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo, certo? Então aqui vai ficar 15 vezes 1, 15, tá? É assim que se resolve, né, quando você tem uma multiplicação de fração. E você vai pegar 1 vezes 4, 4, certo? Então, numerador com numerador e denominador com denominador, ok? Ok, então aqui nós chegamos no resultado, tá? 15 sobre 4, que é o valor igual. Aqui eu não estou procurando, porque na verdade ele pede assim, o valor diferente de 15 sobre 4. Então a A não é essa alternativa. A B é o seguinte: nós temos no numerador 15 mais 15 mais 15 e no denominador 4 mais 4 mais 4. Então eu vou somar todos os números de cima com todos os números de baixo. Então vai ficar 15 mais 15 mais 15. No caso aqui vai dar 45, tá? Tem outra forma mais fácil de fazer, mas a gente vai fazer dessa forma tradicional. E 4 mais 4 mais 4, o resultado aqui é 12, ok? Ah, então é diferente de 15 sobre 4. Não, 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 não. Você tem que pensar o seguinte: se você conseguir simplificar uma fração, você tem que simplificar. Então, no caso aqui, dá para simplificar por 3, ok? Simplificar por 3, na realidade, né, ou simplificação, é você encontrar um número que eu consigo dividir tanto em cima quanto embaixo por esse mesmo número e o resultado dar exato, tanto em cima quanto embaixo. Então, no caso aqui, eu escolhi o 3 porque eu consigo dividir por 3. Se você tentar dividir por 2, você vai verificar que em cima você não consegue, o resultado vai dar um número com vírgula, mas embaixo você consegue. Então eu não posso usar o 2, eu vou usar o 3 que eu consigo dividir tanto em cima quanto embaixo por esse mesmo número. Então 45 dividido por 3 dá 15 e 12 dividido por 3 dá 4. Então não é essa alternativa que eu estou procurando, ok? Letra C, ele faz o seguinte: tem uma fração mais um número, caso aqui um número natural 3, tá? Veja que agora é uma adição. Aqui nós utilizamos uma técnica porque era multiplicação, aqui é uma adição. Então eu vou colocar aqui embaixo o número 1, tá? Quando não tem nada embaixo, você coloca o número 1. Não é 0, número 1, certo? Por quê? Porque 3 dividido por 1 continua sendo 3, ok? E aí eu vou utilizar uma técnica aqui de multiplicação para deixar os denominadores iguais, porque eu já sei que quando os denominadores são iguais, você permanece o denominador e soma os numeradores, isso na adição. Ok? Então eu vou multiplicar aqui por 4. Por quê? Porque se eu multiplicar aqui embaixo por 4, ele vai ficar igual a esta fração aqui, o denominador dela. E se eu multiplico embaixo por 4, eu tenho que multiplicar 4 em cima. Por quê? Porque senão eu mudo o valor deste número, tá? No caso aqui, eu só estou multiplicando em cima e embaixo, ele vai continuar tendo o valor 3, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, 3 sobre 4, mais aqui o esquema que eu fiz. 3 vezes 4, 12, e 4 vezes 1, 4. Veja que 12 dividido por 4 continua sendo 3. Ok? Então, por isso que eu posso utilizar essa técnica aqui, tá? Então, denominador é igual, os dois denominadores são iguais, então eu vou colocar 4. E
3 mais 12, 15. Então veja que essa daqui não é a alternativa que eu também estou procurando. Então vamos fazer aqui a letra D, ó. Veja que os denominadores são iguais, é uma adição. Você vai permanecer o denominador igual e vai somar o cara de cima, que são os numeradores. Então 15 sobre 2. Então a alternativa que eu estou procurando é a alternativa D. Ok? Aqui embaixo também, só para a gente completar, né, esse exercício, é multiplicação igual eu fiz aqui em cima, numerador vezes numerador, 3 vezes 5, 15, e 2 vezes 2, 4. Certo? Então veja que realmente a alternativa que eu estou procurando é a alternativa D. Tá? Se você tem dificuldade em resolver, né, esse tipo de exercício, né, trabalhar com fração, multiplicação e adição, subtração e divisão, tá? Eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo, tá, um link, né, do meu site onde eu disponibilizei meu curso de matemática básica de forma gratuita. Então lá tem um vídeo explicativo, né, 2 vídeos na realidade que explica multiplicação, adição, subtração e divisão utilizando, né, frações. Ok? Ok, então vamos para o próximo exercício. Então vamos lá, o próximo exercício fala o seguinte: as casas da figura abaixo devem ser preenchidas com números primos, tá? O que são números primos? Os números primos são os números que eu consigo dividir apenas por 1 e por ele mesmo, tá? Vou colocar um exemplo aqui rapidinho. O número 2 é um número primo, por quê? Porque eu consigo dividir por 1 e por 2. O número 3 também é um número primo, porque eu consigo dividir por 1 e por 3. Certo? Apenas. Vamos ver o número 4. O número 4 é um número primo? Não, porque eu consigo dividir ele por 1, por 2 e por 4. Veja que se eu conseguisse dividir apenas por 1 e por 4, ele seria número primo, mas eu consigo dividir também por número 2. Então 4 não é um número primo, ok? Ok, então dando prosseguimento ao exercício. Em cada linha ou coluna, o produto dos números devem ser igual ao número indicado pela seta. Lembrando que produto é multiplicação, né, dos números, ok? Ele fala o seguinte: a coluna indicada por 294, que é essa coluna aqui, ó, já está preenchida. Qual é o número que deve ser escrito na casa marcada com um asterisco, que no caso é esse camarada aqui. E aqui nós temos as alternativas. Então vai usar 2, 3, 5, 7 ou 11 que você vai colocar aqui. Ok? Ok. Então vamos tentar interpretar. Eu preciso colocar apenas números primos dentro desses quadradinhos. Ok? E por exemplo, aqui, como está 294, ele está falando o seguinte, que esses números aqui, o produto desses números, ou seja, a multiplicação desses números aqui vai dar 294. Ok? A multiplicação dos números que eu vou colocar aqui, já com 3 aqui, o restante, outros 3 números que eu vou colocar aqui, tem que dar 150. Aqui 462, aqui 495 e aqui 84 no total. Ok? Então vou utilizar o artifício do MMC, ou seja, da fatoração desses números, né? Dividir esses números por números primos. Ok? Então vamos lá. Aqui eu já sei que tem 2, 7, 3 e 7. Agora eu preciso descobrir quais são os números aqui. Depois descobrir quais são os números aqui, quais são os números aqui, para eu poder detectar que número que eu vou colocar aqui. Tá? Já lembro que esse exercício é um exercício um pouco chato de ser resolvido. Se você tiver dificuldade, assista, depois faça de novo. Faça aí na sua casa várias vezes até você entender que é um exercício complexo, mas você vai ver que é um exercício interessante. Então vamos lá, 294 já sei, então eu vou achar qual os números que possam ser colocados aqui, né, no caso do 150. Então eu vou fatorar o 150, né, dividir por números primos. Tá? Então fatorar eu faço dessa forma aqui. Então, eu vou começar aqui com o número 2, tá? 150 dividido por 2 aqui vai dar 75, ok? Vou dividir por 3, que no caso aqui vai dar 3 vezes 2, 6, vai sobrar 15, vai sobrar 25. Vou dividir por 5, vai dar 5, e vou dividir por 5, vai sobrar 1. Então veja que os números que eu encontrei foi 2, 3, 5, 5. Lembrando que aqui eu já tenho 3, ok?
Então, eu posso colocar 2, 5, 5 aqui. Só que eu tenho que descobrir, tá, aonde que esses números vão se encaixar, certo? Porque eu não posso colocar aleatório. Eu já sei que o 3, a posição 3 está aqui. Então, o 3 vai ser aqui. Então, o 3 eu já não preciso mais usá-lo. Mas eu tenho que saber onde eu vou colocar o 2, vou colocar os 5, certo? Então, para saber disso, eu preciso ver qual o número primo comum do 462, entendeu? Que vai estar aqui para eu colocar aqui. Então, vamos lá, né? Vamos fazer aqui que vocês vão entender melhor. Então, vamos fatorar o 462 para vocês entenderem melhor. Ó, 462, eu vou começar aqui a fatoração. Então, vou dividir por 2, vai dar 2, 3 e 1. Vou fazer aqui por 3, tá? Vai dar 77. Vou fazer por 7, vai sobrar 11. E vou fazer por 11 aqui, vai sobrar 1. Tá? Veja que eu não estou fazendo, né, de uma forma mais lenta, porque o exercício aqui é muito complexo, então você vai ter que fazer isso na sua casa. Ok? Então eu achei aqui 2, 3, 7, 11. Então eu posso colocar 2, 3, 7, 11 aqui. Tá? Veja. Veja que aqui eu tenho o 2, o 5, o 5, né, nessa primeira aqui para colocar. E aqui eu tenho 2, 3, 7, 11. Então, qual o número aqui que eu tenho que colocar aqui que vai aparecer tanto nessa coluna quanto nesta linha? No caso aqui é o 2, ó. O 2 aparece aqui e o 2 aparece aqui, certo? Então, o 2 vai ser aqui. Sabendo que o 2 vai ser aqui, então eu sei que nesta linha aqui sobrou o 5, sim. Então, o 5 vai ser aqui e o 5 vai ser aqui. Ok? Eu coloquei o 2 aqui porque ele aparece tanto na fatoração do 150 quanto na fatoração do 462. Certo? Ah, mas por que você não colocou o 3? Porque o 3 eu já sabia que estava aqui. Então eu não posso utilizar, eu já tinha excluído o 3 aqui. Então os únicos números que se depararam que são iguais é o 2. Ok? Agora eu preciso saber onde eu vou colocar o 3, o 7 e o 11. Tá? Aqui eu vou riscar, né, para mostrar para vocês que eu já usei o 5 e 5. Então, esse primeiro aqui, essa primeira fatoração aqui já está resolvida, certo? Aqui eu já usei o 2, então também vou cortar para depois não me confundir. Ok? Sabendo disso, então eu vou fazer a fatoração do 84. Por quê? Porque eu tenho que ver qual número comum para eu colocar aqui. Então, vou fazer aqui por 2, bem rapidamente, ó, vai ser 42. Por 2 de novo vai ser 21. Por 3 vai ser 7. E 7 vai ser 1, tá? Então veja aqui que sobrou, tá? Aqui também eu vou riscar que eu já usei, tá? Aqui sobrou 3, 7, 11 e aqui 2, 2, 3, 7. Então veja que eu posso utilizar tanto o 3 e o 7, que é comum. Então aqui, nesse caso aqui, eu poderia colocar o 3 ou 7. Então aí vem uma outra complicação. Eu preciso também fatorar esse camarada aqui para saber qual o número aqui, para depois eu verificar se aqui pode ser 3 ou 7. Tá? Se você está com dificuldade, né, faça o preenchimento, né, na sua casa para você entender melhor isso. Tá? Então aqui eu já não posso jogar os valores aqui, certo? Eu posso colocar aqui que pode ser 3 ou 7. Então eu estou em dois números aqui. Ó. Vou colocar até aqui para os 3 ou 7, certo? Porque o 3 e o 7 aparecem nessa fatoração de 84 e o 3 e o 7 aparecem na fatoração do 462. Então eu vou ter que fazer o 495 e comparar com 84 para ver que número que vai cair aqui. Tá? Então veja como é complicadinho esse exercício. Então 495, tá? Vou começar aqui já por 3. Por quê? Porque com 2 não vai dar, porque ele já não é um número que termina com um número par, tá? Então aqui vai ser 3 vezes 1, 3. Vai sobrar 19. 3 vezes 6, 18. Vai sobrar 1, 3 e 5, 15, tá? Vou tentar continuar com 3 aqui. Então vai ser 3 vezes 5, 15. Vai 1, vai dar 55. Aí vai dar por 5. Sobra 11 e 11. Acabou, ok? Então eu vou comparar o 84 aqui com a faturação do 495 para achar o valor aqui, para depois eu descobrir que valor que vai entrar aqui. Então vamos lá. Lembrando que é essa coluna com essa linha. Então 495, 84, qual o número que é igual? Tá? O número que é igual é o 3, certo? Então eu vou colocar o 3 aqui.
Ok? Sabendo disso, eu já sei que o 3 não vai entrar aqui. Certo? Então eu vou fazer aqui o preenchimento completo para você não ter tanta dúvida, tá? Então o 3 aqui eu vou excluir esse e esse, certo? Então aqui no 84 sobrou 2, 2 e 7, tá? Ainda não resolve o meu problema. E aqui 3, 5 e 11, tá? Sabendo que aqui é 3 e 7, eu sei que eu vou colocar o 7, certo? Porque, veja, que aqui sobrou 3, 7, 11, que é do 462, e aqui do 84 sobrou 2, 2 e 7, então é o 7 com esse 7. Ok? Vou cancelar aqui que eu já coloquei o 7 aqui. Ok? Certo? Sabendo disso, você já chega na resposta, mas vamos preencher isso aqui para ficar de uma forma bem objetiva. O 462 é 3 e 11. Eu posso colocar o 3 aqui, tá? E o 11 aqui. Ou colocar o 11 aqui e o 3 aqui, tá? Isso não vai interessar nesse primeiro momento. Ok? Então já preenchi. Então já preenchi o 3 e o 11. Ok? No 84 sobrou 2 e 2. Então você já sabe que o asterisco aqui só pode ser 2, tá? Porque sobrou 2 aqui e sobrou 2 aqui, tá? Então a alternativa aqui correta é a alternativa A, tá? Mas para a gente deixar tudo certinho, então sobrou o 3, que eu posso colocar aqui, o 5 e o 11. Tá? Veja que a posição 3 e 11 aqui eu posso colocar tanto o 11 e o 3 embaixo, que não vai fazer diferença nenhuma, eu também não tenho como prever. E aqui 3, 5 e 11 eu também poderia colocar o 5 aqui, o 11 aqui, o 3 aqui. Tá? Isso não importa. O que importa realmente é a gente chegar no valor 2, que é o que a gente chegou. Beleza, pessoal? Então vamos fazer o próximo exercício. Então, exercício 8 fala o seguinte: Ana, Beatriz, Cláudia, Daniele e Érica foram visitar vovó Margarida. Beatriz chegou antes de Ana e depois de Daniele. Já Cláudia, Daniele e Érica chegaram uma em seguida da outra, nesta ordem. Okay? Quem foi a primeira a chegar? E aqui nós temos as alternativas, tá? Veja que eu vou fazer aqui ao contrário. Vou colocar a porta aqui, tá? E vou utilizar a primeira letra aqui para colocar como Ana, Beatriz, Cláudia, Daniela e Érica. Ou seja, Ana eu vou colocar A, Beatriz B, Cláudia C, Daniela D e Érica E. Ok? Ok, então vamos pensar. A primeira informação que ele deu foi o seguinte: Beatriz chegou antes de Ana. Então, vou colocar aqui Beatriz. Tá? Quando estiver próximo da porta, é a primeira a chegar. Antes de Ana. Ok? Então, Beatriz chegou antes de Ana. Ana está atrás de Beatriz. E depois de Daniele. Então, veja, Beatriz chegou antes de Ana. E depois de Daniele. Então, Daniele chegou na frente de Beatriz. Concorda comigo? Ok. Então, a Daniele está aqui próximo da porta. É a primeira a chegar nesta primeira informação. Ok? Vou colocar outra informação que o exercício nos dá, que ele fala o seguinte: Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma em seguida da outra. Então, Cláudia, depois Daniele, depois Érica. Ok? Ok, ele fala assim: quem foi a primeira a chegar? Né? Então, veja, no primeiro momento ele fala que Beatriz chegou antes de Ana e depois de Daniela. Então, nesse primeiro momento aqui, nesse primeiro caso, Daniela chegou em primeiro. Só que aí ele diz o seguinte, que chegou depois, deu outra informação, que Cláudia e Daniele e Érica chegaram uma em seguida da outra. Então veja, se aqui na parte de cima a Daniele foi a primeira a chegar e depois de baixo a Daniele foi a segunda a chegar, então a única pessoa que pode ter chegado em primeiro lugar foi Cláudia, porque Cláudia está antes da Daniele. Então seria assim, ó. Ficaria assim: Daniele, Beatriz e Ana, certo? Cláudia chegou antes, certo? Então a Cláudia é a primeira pessoa a chegar. E depois, chegou a Érica. Então a Érica ela pode estar aqui entre Daniele e Beatriz, possivelmente, ok? Como a informação está perguntando quem foi a primeira a chegar, no caso é a Cláudia. Então a alternativa correta aqui é a alternativa C.
Então, exercício 9 fala o seguinte: a figura mostra duas vistas de um mesmo cubo com as letras A, O, Y, X, N e E em suas faces. Tá? Então, está mostrando aqui o mesmo dado, teoricamente, numa posição diferente. Qual é a face oposta à face de letra E? Ou seja, que está do outro lado da letra E, tá? Da face letra E. Ok? E aqui nós temos as alternativas. Então veja, na primeira posição, né, que o dado se encontra, você tem o A em cima da face superior do cubo, o Y na face lateral e o O aqui na face de certa forma frontal, tá? Você estivesse olhando aqui nesta posição aqui, ok? Ok. Se você olhar aqui, eu coloquei, né, uma flecha, né, uma seta na realidade, para mostrar para vocês que movimento que esse dado fez. Veja que a face O não mudou, então ele só pode ter feito este movimento aqui. Então ele virou duas vezes. Por quê? Porque se ele tivesse virado uma vez só, o A estaria aqui e ele não está. Então, deduzindo desta forma, o A está aqui embaixo e o Y está na lateral, ou seja, ele virou desta forma duas vezes. Então ficou o X em cima e o N, o A possivelmente embaixo e o Y aqui nesta parte lateral. Sabendo disso, o E só pode estar nesta posição aqui, ok? Aqui nessa forma. Então ele pergunta assim, qual é a face oposta da face da letra E? Então se a letra E está aqui, a face oposta só pode ser o O, que é a alternativa correta aqui, a alternativa A, ok? Recapitulando, esse dado, né, rodou, né, ou girou, né, de uma forma melhor, explicando, neste sentido. Por quê? Por que esse sentido? Porque o O não desapareceu, então ele continua na mesma posição. Então ele rolou duas vezes, então ficou o N e o X. O A e o Y está nas faces laterais. Então, na face oposta do O só pode ser a letra E. E ele pergunta qual é a face oposta da letra E. Só pode ser a letra O. Ok? Então, para finalizar, vamos resolver o último exercício. Ele fala o seguinte: no planeta Pimob, as semanas têm 5 dias. Aba, Eba, Iba, Oba e Uba. Nesta ordem. Os anos são divididos em 6 meses com 27 dias cada um. Se o primeiro dia de um certo ano foi Eba, qual foi o último dia deste ano? E aqui nós temos as alternativas, tá? Então vamos tentar entender melhor isso, tá? Aqui eu vou colocar A de Aba, E de Eba, I de Iba, O de Oba e U de Uba. Certo? Veja que a minha semana nesse planeta, né, tem 5 dias. Né? O nosso tem 7. Certo? Aqui nós temos 5. Eles são destinados a Aba, Eba, Iba, Oba e Uba. Ok? Os anos são divididos em 6 meses. Então eu preciso de 6 meses para dar um ano. Diferente do nosso, que nós precisamos de 12 meses. Com 27 dias cada um. Então, isso aqui é mais importante, ó, essa informação aqui, ó, 27 dias cada um. Tá? Esses 6 meses aqui a gente nem vai utilizar, você vai ver que nem vai precisar utilizar os 6 meses. 27 dias cada um, então eu preciso de 27 dias para dar um mês. Então, um mês em 27 dias. Então, se eu pegasse aqui Aba, Eba, Iba, Oba, Oba nesta posição, eu tenho 5 dias. Aí eu precisaria mais 5 para dar 10, certo? Então, 10 dias. Depois, mais 5 para dar 15 dias. Mais uma vez isso aqui, para dar 20 dias. Mais uma vez isso aqui, para dar 25 dias. E mais uma vez isso aqui, para dar 30 dias. Mas na verdade não são 30 dias, são 27 dias. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 26 e 27. Certo? Veja, se começasse o mês com a aba, né? Primeiro dia da semana, terminaria com eba.
Ok? Isso é muito importante. Então, no mês começaria com aba, terminaria com eba. Ok? Só que ele fala o seguinte: se o primeiro dia de um certo ano foi eba, qual foi o último dia deste ano? Então, no caso aqui, ó, vamos pensar um pouco. Se eu começasse com A, terminaria com EBA, certo? Então, para ficar mais fácil você entender, é o seguinte: vamos apagar o A e eu comecei o mês com EBA, certo? Que foi o que ele disse. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, se eu começar um mês com EBA, eu vou terminar esse mês com IBA, certo? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C, ok? Dentre estas informações que o exercício me pediu. Ah, professor, esses 6 meses aqui vai fazer diferença? Não. Se você multiplicar isso aqui por 6, ele vai continuar todo mês terminando com IBA. Tá? Então veja que esses 6 meses você nem precisaria utilizar. Tá? E você chegaria no mesmo resultado, que é o IBA. Ok, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tá? O vídeo ficou um pouco longo, realmente, que são exercícios mais complexos. Tá? Bons estudos para vocês. Um forte abraço.